Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos meditar a palavra de Deus hoje, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Olha que bonita essa palavra. Deus se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição de escravo. É aqui que eu quero meditar com você. Assumindo a condição de escravo, ou seja, assumindo a condição de servo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Isso é impressionante, né? Deus se fazendo escravo. Deus se fazendo servo. É impressionante porque o ser humano é o contrário. O ser humano quer ser Deus. A serpente faz a proposta para Adão e Adão e Eva caem na proposta. Ou seja, se vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão deuses. E então eles comem aquele fruto, eles tomam daquele fruto, com o desejo de se elevar. Então vemos um Deus que se esvazia, vemos um Deus que se humilha, e vemos o ser humano que se exalta, vemos o ser humano que se orgulha. Vemos um Deus que se fez servo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 27. Mateus capítulo 20, versículo 27 a 28. E Jesus está dando um ensinamento para os seus apóstolos. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Veja que lindo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E com isso o que ele está fazendo? Dando exemplo para mim e para você. É isso que ele está falando para os apóstolos. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Ou seja, você precisa servir como eu servi, você precisa servir. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 14. João capítulo 13, versículo 14. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Veja, sabeis que eu vos fiz, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Jesus é o servo. É o servo que lava os pés. É o servo que veio para nos servir. Jesus está dando um ensinamento que nós precisamos servir uns aos outros. Jesus, nos dois evangelhos que eu li, ele está dizendo: façam a mesma coisa, façam a mesma coisa. Não entrem na lógica do mundo de quererem ser servidos. Não, entrem na lógica minha. Eu estou dando exemplo para vocês. Sirvam, sirvam, sirvam. E vocês vão ser felizes. Versículo 17. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de o praticardes. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 27.
Lucas 22, 27. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. E, portanto, para finalizar, abra Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Eu quero terminar com essa palavra. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Meu irmão e minha irmã, eu tenho que servir você. O que eu estou fazendo agora? Eu estou servindo você. Esse vídeo é para te servir. Essa palavra pregada é para te servir. Mas veja, é isso que eu tenho que fazer. E tenho que fazer isso com amor. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros. Olha que coisa linda. Então eu tenho que ser seu servo e você tem que ser o meu. Eu tenho que servir você e você tem que servir a mim. O pai tem que servir os filhos servirem o pai, a mulher servir o marido servir a mulher. Essa é a lógica cristã. Escreva aqui nos comentários. É fácil fazer isso? Servir uns aos outros? Escreve aqui nos comentários. Eu gostaria muito que você mandasse esse vídeo para alguém. Porque muita gente está precisando sair da lógica de querer ser servido para a lógica da felicidade. Qual é a lógica da felicidade? Não é ser servido. A lógica da felicidade é servir. É servir. Servir uns aos outros. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.